Olá, boa noite a você que acompanha a nossa programação. O Câmara Debate começa agora e discute educação inclusiva, uma forma de educar crianças e adolescentes com necessidades especiais dentro de escolas regulares. Há quem defenda que essa parcela da população teria um melhor desempenho em escolas especiais também. A gente discute o assunto com Suzy Belarmino, coordenadora da Educação Especial do município de João Pessoa. O Câmara Debate está no ar. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao Câmara Debate. Coordenadora também, muito obrigado pela presença aqui hoje. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite também. Esse tipo de educação, na última década, o sistema escolar ele se modificou com essa proposta inclusiva. Por que optar por esse tipo de educação? Porque essas pessoas que antes não tinham acesso à escola por força legal, muitas viviam excluídas até das escolas especiais. Então, com a encaminhada da história, a gente começou a falar em cidadania. Primeiro se falou em integração, depois começou a se falar em inclusão social. E a inclusão educacional vem dentro, no bojo da inclusão social. Então, essas pessoas, todas as pessoas têm direito, de serem incluídas socialmente e educacionalmente. Muitas crianças com deficiência que viviam no anonimato, hoje elas têm direito garantido de frequentar a escola. Então, pensar em escolas especiais, escolas voltadas só para essa parcela da população, seria tirar essa importância que é a inclusão social, é isso? Eu diria que ainda são necessárias escolas especializadas, que seriam voltadas para cada deficiência, mas no sentido de reabilitar, de reabilitação, de dar o suporte extra que a escola regular não daria, porque a função da escola regular é transmitir conteúdos do currículo formal, proporcionar essa integração da criança com deficiência com as crianças não deficientes, mas as atividades complementares que essas crianças precisam, porque elas têm suas particularidades decorrentes da deficiência, elas vão encontrar nessas escolas especializadas que seriam grandes centros, podem ser convertidos em grandes centros de apoio, de reabilitação, que têm sua importância histórica e vão continuar dando a sua contribuição com as parcerias, com municípios, com estados, porque essas escolas, elas também têm toda uma história, de construção de saber, de conhecimento técnico específico para cada área de deficiência. Quando a gente fala que essas crianças, esses jovens precisam de uma educação especial, tem necessidades educacionais especiais, que tipo de necessidades são essas? Passa por que áreas? Primeiro na escola ele tem que encontrar um ambiente, de acolhimento com os colegas, com os professores, com as salas multifuncionais, que são aquelas salas de recurso, para apoio, e uma das ferramentas importantes nesse processo é a família. Família e escola são fundamentais. Então, se ele for só para a escola, a família não vai ver muito progresso, porque a função da escola principal é a transmissão de conteúdos. Então, ele tem que ter a escola e os atendimentos extra em outras instituições de reabilitação. Para a gente explorar mais esse assunto, a importância da família, a gente tem uma reportagem aí na casa de uma senhora que tem uma filha com necessidade especial e que frequenta uma escola regular. A gente vai assistir e volta comentando essa reportagem. Vamos ver. Stephanie tem síndrome de Moebius, doença neurológica rara que causa paralisia facial, limitação motora e atraso no desenvolvimento mental. Apesar das dificuldades, desde os 6 anos ela estuda em escola regular. A aceitação de crianças especiais em colégio é muito difícil. E nessa época, como era um mundo muito novo para as professoras e a equipe técnica de colégio, então eu tive que matricular ela escondida. E nesse período que matriculei ela, quando foi no
No dia que ela tinha que começar a estudar mesmo, foi tipo uma bomba que eu soltei dentro do colégio. E minha preocupação era com os alunos, como é que os alunos iam interagir com a minha filha. A importância de uma criança especiais estudar em colégio regular é porque ela vai aprender cada dia mais com os outros, com as outras crianças. Então, em vez de ela regredir, ela vai progredir mais, aprender mais. E tanto para o lado das crianças especiais como para o outro lado de crianças normais, porque eles vão também saber ter o conhecimento e tirar as maus impressões de preconceito com essas outras crianças. E um é dando carinho ao outro. Mesmo com a deficiência, aos 12 anos a menina leva uma vida normal junto da família. Vilma faz questão de tratar a filha de forma mais natural possível para estimular a independência dela. Stephanie participa de todas as atividades da casa. Stephanie é uma criança normal. Eu sempre pus na minha cabeça de que ela tem que ser uma criança normal. Se é para poder varrer uma casa, ela vai varrer. Se é para lavar um prato, ela vai ter que lavar. Mas eu sempre ali do lado, sempre prestando atenção. Porque eu estou criando minha filha futuramente para ela ser dependente. Porque ela não vai ter eu para o resto da vida. Então, eu tenho que criar ela mostrando a realidade da vida. Para a mãe, os estímulos vêm dando certo e ela faz muitos planos para o futuro da filha. É estudar, futuramente se formar. Não interessa de quê, mas que ela entre numa faculdade, coisas que eu parei a minha vida, me dediquei a ela e hoje estou correndo atrás, buscando o que eu perdi, que foi o estudo. Mas hoje em dia, assim, eu vejo que ela tem capacidade de poder estudar, de poder futuramente ter uma faculdade e se formar, e ser um excelente profissional no ramo do trabalho. Aí, a gente vê aí uma aprovação da mãe, né, a esse tipo de escola regular, da filha estar dentro desse tipo de escola, e a necessidade dessa continuidade em casa. A linha de pensamento tem que ser essa mesma para que essa criança possa evoluir? Com certeza, e assim, é um depoimento vivo, né, um depoimento verdadeiro que vem realmente da fonte. É uma mãe falando, então é uma mãe que matriculou a filha sem contar nada para os professores, né, com a conivência da diretora da escola. E quando os professores foram surpreendidos com a criança com deficiência, começou o desafio, né? Veja que antes não era tão fácil matricular uma criança com deficiência com a aceitação. Hoje existem as leis, existe o apoio também, porque os professores vão sendo formados, vão sendo capacitados. Uma ferramenta muito importante que tem auxiliado a inclusão educacional são as salas de recursos multifuncionais, que são implantadas pelo MEC nas escolas. Já temos aqui em João Pessoa? Temos, nós temos já 48 escolas com sala de recursos multifuncional. É uma sala que vem equipada, né, com computadores, jogos pedagógicos, softwares para as crianças interagirem. E tem um professor específico que fica nessa sala dando atendimento, um suporte, um reforço, tanto para os alunos quanto para os professores da escola. Ele ajuda os professores a planejar. É um professor especializado que tem aprofundamento na área das deficiências. A gente sabe que a inclusão é um paradigma complexo, é um paradigma caro em termos de investimento financeiro, é um paradigma que requer recursos financeiros e que, como ele trata, né, de uma diversidade de deficiências, precisa que os professores estejam em formação contínua. É o que nós fazemos na Secretaria de Educação. Nós temos reuniões de formação mensalmente, troca de experiências, né, que vão assim ajudando, porque nós estamos sendo sujeitos desse paradigma, nós estamos construindo esse paradigma. Eu costumo dizer nas escolas que nós não temos respostas prontas, porque cada deficiente tem o seu grau, né, naquela deficiência. Necessidades diferentes. Totalmente diferentes, né? O autismo, por exemplo, ele tem vários graus.
Então, às vezes, uma criança autista precisa de cuidador e outra já não precisa. São vários graus, né? Vários tipos. Então, a criança, a pessoa individual também ela tem o que ensinar, ela tem como mostrar de que forma, a forma mais adequada, né, para ela ser atendida. Não é a gente que tem a receita nem a resposta pronta, a gente está construindo esse paradigma e todos juntos, né, a equipe da escola, especialistas, pedagogos, psicopedagogos, supervisores, psicólogos, vão conseguir resolver problemas do dia a dia da escola que a gente não vai conseguir identificar esses problemas, né, só na prática, só no dia a dia, no cotidiano da escola é que eles vão conseguir. E uma outra ferramenta muito importante que as escolas têm é o projeto político-pedagógico. Se a escola realmente tem um projeto político-pedagógico vivo, ela identifica, né, onde estão as maiores defasagens para poder solucioná-las. Então, vamos explorar essa estrutura das nossas escolas atualmente. Precisamos evoluir, precisamos melhorar em que aspectos? É na estrutura física, levando em consideração deficiências relacionadas a cadeirantes, por exemplo, no corpo docente, que precisa estar preparado para trabalhar com essas crianças e jovens. Quais os pontos que a gente precisa evoluir no Brasil? Olha, no Brasil, eu acredito assim que a gente até já está evoluindo bastante. Eu falo assim, do município de João Pessoa, nós já temos mais de 1.000 crianças, né, inseridas com deficiência, inseridas na rede municipal de ensino. Nós temos professores de Libras nas escolas que são surdos com formação, que dão aulas para crianças não surdas, para crianças ouvintes. Então, nas escolas municipais de João Pessoa, as escolas a gente pode dizer que elas já são bilíngues, porque existem 11 professores de Libras já na rede que dão aulas para ouvintes. Por quê? Aí você vai dizer, mas por que para ouvintes e não para surdos? Exatamente para que os surdos sejam incluídos, para que eles se comuniquem, os surdos se comuniquem com os ouvintes. As crianças não surdas estão tendo aulas de Libras e agora elas podem se comunicar com as crianças surdas. Né? Nós temos aí 45 intérpretes já nas escolas municipais. Hoje a gente ousa dizer que não tem nenhum aluno surdo no município sem intérprete na escola. Né? Agora, o que precisa melhorar, né? É um paradigma em construção. Assim, eu, nas minhas andanças pelas escolas, eu tenho observado que hoje a deficiência maior das escolas não é nem com alunos com deficiência, é no trato com a hiperatividade, transtornos de conduta, de comportamento. Essas escolas elas têm enfrentado muito mais problema com isso do que com crianças com deficiência. Agora, tem muitas síndromes, né? Síndromes raras, crianças que não tem nenhum tipo de movimento. Então, assim, às vezes muitos pais dizem, não, eu sei que a minha criança tem muito comprometimento, mas eu quero que ela tenha essa integração com os outros alunos, eu quero que ela conviva com outras pessoas, porque essa criança ia ficar dentro de casa, né? Parada. Então, assim, muitos pais veem na inclusão uma forma de socialização dessas crianças, porque realmente tem crianças que são síndromes tão complexas que a escola não daria conta de garantir o progresso total dessa criança. Precisaria de uma rede, né, de atendimento muito diversificada. Então, essas crianças são futuras respostas, né, que a gente vai buscando, mas quando se vê algum progresso dessas crianças, a gente já comemora, porque realmente tem síndromes que a gente tem visto, assim, criança que fica praticamente deitada o tempo todo numa cadeira dele. São casos de maior dificuldade, né? A gente casos explora mais esse assunto no segundo bloco. Vamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo, mas é bem rápido mesmo. Fica por aí que o Câmara Debate volta já. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem.
Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Debate está de volta, hoje falando sobre educação inclusiva. Aqui com a gente, Suzy Bellarmino, que é coordenadora da Educação Especial do município de João Pessoa. Suzy, me passa pela cabeça a dúvida que um pai deve ficar quando tem um filho e que tem algum transtorno, alguma hiperatividade, como a gente vinha falando no fim do primeiro bloco, em deixar essa criança sozinha, né? Sozinha sem alguém da família, dentro de uma instituição de ensino. Essas instituições hoje nossas estão preparadas? Há um limite, por exemplo, para cada sala de aula o professor só poder receber um ou dois? Como é que a gente se estruturou para isso? Na verdade, primeiro, quando nasce uma criança com deficiência, esse laudo, até 3 anos, é difícil você identificar, né? É um laudo bastante mascarado. Depois, com 6 anos, eles dão um laudo, mas dão um laudo meio interrogativo. Então, só quando a criança está bem maior é que fica mais fácil dizer realmente que... A gente vê muito laudo com interrogação. O transtorno global do desenvolvimento, por exemplo, que é autismo, né? É muito difícil de diagnosticar a princípio. Tem que ter uma observação muito profunda para poder concluir que aquela criança tem autismo. Então, assim, as escolas, hoje, nós seguimos muito as diretrizes do MEC, né? Nós temos, por exemplo, a política pública do cuidador. O cuidador é para aquela criança que usa fralda, que tem dificuldade de locomoção, que tem dificuldade de alimentação, né? Cadeirantes, tem dificuldade de ir ao banheiro. Então, essas pessoas, crianças e até jovens, né? Porque a gente tem atendimento educacional especializado também na EJA, e crianças, adolescentes e jovens que sejam cadeirantes ou que tenham esses tipos de dificuldades. Por exemplo, você diz um cadeirante jovem pode ainda usar fralda. Sim. Né? Esse cuidador bancado pela família, ele tem direito a acompanhar a criança dentro da sala de aula, é assim? Não, no município esse cuidador é pago pelo município. Né? Quando a gente recebe um pedido de cuidador, a gente vê o laudo, a gente vê o CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, e a gente tem uma equipe na coordenadoria, uma equipe que tem fono, que tem fisioterapeuta, psicólogo, pessoas da área da deficiência auditiva que vão e
analisam essa criança para realmente ver se necessita de cuidador. Esse cuidador vai para dentro da sala de aula, como é que acontece Aí isso? é o que você perguntou, a questão do limite, né? Nós orientamos que as escolas, quando tem aluno com deficiência, diminua o número de alunos na sala de aula, sobretudo quando são deficiências intelectuais, né? Deficiência, retardo mental, deficiências mais nessa área intelectual. Então, primeiro que a gente orienta que não coloque mais de um na sala de aula. Se colocar até 3, o número de alunos tem que ser reduzido naquela sala de aula. Um cuidador por sala de aula, se forem 2 crianças, um cadeirante, que normalmente só vai requerer cuidados na hora da higiene e tal. Então, esse cadeirante ele pode ficar assistindo a aula e o cuidador só auxiliar em momentos que ele precisa se alimentar, né, usar o banheiro. Então, esse cuidador, ele pode cuidar desse cadeirante e de outra criança numa mesma sala de aula, mas um cuidador em cada sala, salas de aula com menor número de alunos, quando tem alunos com deficiência. A questão da ansiedade, né, dos pais, é muito comum a gente encontrar pais que ficam realmente ansiosos de deixar os filhos só na escola e dizem, o meu filho usa fralda, o meu filho não anda direito. Aí, quando a gente vai fazer a visita, o filho não está de fralda, né? O filho anda. Meu filho não sabe segurar o lápis, não sabe escrever, mas pela ansiedade, né, de deixar o filho sozinho. Aí eles começam a querer driblar, só que a gente tem uma equipe multifuncional, né, de apoio, uma equipe de assessores. E a gente vai lá e entrega o lápis para o menino, faz esse desenho aqui. O menino desenha, que é uma beleza. Então, a gente tem todo esse cuidado, né, para realmente o cuidador, porque nós já temos no município, em escolas e CREs, né, porque hoje também é interessante esse dado, né, a procura das escolas públicas por pais que tinham filhos em escolas particulares foi muito grande esse ano. Nós começamos, o ano passado a gente tinha cerca de 40 cuidadores e hoje a gente já tem na rede 240 cuidadores, porque tem os CREs, né, também as creches, que hoje as creches municipais estão recebendo muitas crianças com deficiência. Tá virando assim referência, né? Então um pai coloca, fica satisfeito e são pessoas assim de poder aquisitivo alto, né, que estão realmente o sistema público procurando o sistema público, porque estão vendo a qualidade, né? Há algum tipo de resistência, Suzy, por parte de pais com crianças que não têm nenhuma necessidade especial, de reclamar que dentro da sala de aula tem alguma criança com essa necessidade e fez barulho ou fica sempre se movimentando e atrapalhou o filho dela? Há esse tipo de situação? Eu diria que eles reclamam mais porque existe uma certa confusão. Criança que tem transtorno de conduta, transtorno de comportamento, eles acharem que essa criança é deficiente. Eu costumo dizer que hoje, né, com a interatividade, com a tecnologia, as crianças já nascem tecnológicas, né? Então, hoje, manter crianças quietinhas dentro de uma sala de aula é um desafio muito grande. E as pessoas confundem muito criança hiperativa ou com transtorno de comportamento, de conduta. Aí a gente, às vezes, pode até dizer que é falta de limite em casa também. E as pessoas confundem essas crianças com crianças com deficiência. Crianças com deficiência é outra coisa, né? Diferente de uma criança que não para quieta. Então, acredito que a reclamação dos pais é normal, como em qualquer escola, até privada, particular. Uma criança que morde. Então, eles às vezes já atribuem isso, morde porque é deficiente. Por que não tiram essa criança, né, dessa escola? Mas, na verdade, muitas crianças que são tidas como deficientes não são deficientes. É mais questão de comportamental. É tanto que eles se confundem muito e chegam para a gente pedidos de cuidador, porque essa criança não para quieta. Então, isso não é problema de deficiência. Qualquer outra criança poderia também não parar quieta, né? Tendo necessidade especial ou não. Exato. E essas crianças que eles dizem que não param quieta, normalmente são hiperativas. Elas não são deficientes. Elas não têm uma deficiência intelectual, nem... É hiperatividade, é transtorno de comportamento. Aí é importante
esse diálogo da escola com a família, né, nesse sentido, porque a escola não pode resolver tudo sem a participação da família. E existem muitas famílias comprometidas, como é o caso dessa reportagem que a gente viu, e outras que, ou por não saberem como lidar, ou por não terem aquela expectativa sobre o filho, que essa mãe tem, aquela expectativa positiva, meio que abandonam, né? Então, as escolas se deparam muito com essa falta de apoio da família. Às vezes a família diz que está fazendo tratamento, que está usando tal medicamento, e a escola sabe que não está, que a família não está fazendo isso. E dentro dessa falta de informação por parte da sociedade, a gente esbarra com preconceito, né? Falta de informação sempre leva ao preconceito. É uma luta ainda, de maneira geral, não só na escola, que o deficiente, que alguém que tem alguma necessidade especial, enfrenta e que a gente precisa melhorar, sem dúvida, né? Eu acho que nessa administração, ter uma pessoa com deficiência à frente da Coordenadoria da Educação Especial faz alguma diferença. Eu quando vou nas escolas, conversar com os pais, conversar com os professores, eu me coloco como pessoa com deficiência, né, da importância da reabilitação, de ser uma pessoa reabilitada, de ser uma pessoa capaz, competente. E as pessoas me veem coordenadora, mas primeiro as pessoas me veem como uma pessoa deficiente, como uma pessoa incapaz, como uma pessoa que, né, não tem habilidade nenhuma. É o que as pessoas veem primeiramente, né, numa pessoa com deficiência. Então, assim, a gente enfrenta isso no dia a dia, é um desafio. E depois aí se acostumam e esquecem que você é deficiente, né? Tem muito isso, mas eu gosto de fazer esse trabalho nas escolas, me colocando, né, como exemplo, como pessoa com deficiência que está aí ocupando um cargo político, ocupando um cargo de decisão de políticas públicas sobre a pessoa com deficiência, porque a convenção, né, dos direitos da pessoa com deficiência, que virou emenda constitucional, tem o slogan, né, nada sobre nós sem nós. Então, a gente está aí conjugando esse slogan, fazendo ele acontecer. Eu acho que é importante as pessoas com deficiência estarem à frente de cargos como esse, porque nós sabemos o que é enfrentar esse preconceito, essas atitudes, né, de não esperar nada da pessoa com deficiência. E eu falo isso muito, eu coloco muito a minha vida para esses professores, para esses pais, como exemplo, para eles, né, se tocarem, que não é outra pessoa que está falando sobre deficiência, é uma pessoa com deficiência. Suzy, para a gente encerrar, um pai que queira procurar vocês com alguma sugestão, com alguma opinião, um professor mesmo, um diretor de escola, como é que pode fazer? Nós estamos lá no Centro Administrativo Municipal, em Água Fria, na Coordenadoria de Educação Especial. Vocês chegam lá, procuram Suzy Belarmino, eu sou a coordenadora. Temos o telefone 3218-5934 e estamos lá, manhã e tarde, de segunda a sexta, quando não nas escolas, né, fazendo visitas e monitoramento. Deixa eu repetir o telefone, 3218-5934, é isso? Isso. Suzy, muito obrigado pela presença aqui hoje, por esses esclarecimentos e seja sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada, nós que agradecemos. Muito obrigado. O Câmara Debate desta semana termina aqui, mas você mantém contato com a gente sempre pela internet, na nossa fanpage facebook.com/TV Câmara JP. Lá é possível rever nossos programas, além de comentar e sugerir pautas. Para você, uma ótima noite, uma excelente semana e até a próxima.